Ele nasceu em um lugar simples, cercado por palha, silêncio e céu. Não teve berço de ouro, nem cuna de reis. O Filho de Deus veio ao mundo como um bebê frágil, envolto em panos, entregue aos cuidados de um casal jovem e desconhecido. Nasceu em Belém, mas pertencia ao céu. Chamaram-no de Emanuel, Deus conosco, porque era exatamente isso. O eterno se fazendo presente, o invisível ganhando forma, o Criador entrando na criação. Jesus cresceu como qualquer criança. Aprendeu a andar, a falar, a lidar com o trabalho do pai terreno, José. Mas seu coração estava voltado para a missão que carregava desde antes da fundação do mundo. Ele não veio para ser servido, mas para servir. E cada passo que deu, cada palavra que disse, cada gesto que realizou, tudo apontava para o reino de Deus. Ele não fundou uma religião. Ele trouxe uma revolução silenciosa, feita de compaixão e verdade. Tocou os intocáveis, chorou com os que sofriam, olhou nos olhos dos desprezados, chamou pescadores comuns para serem apóstolos e fez da mesa simples um altar de comunhão. Jesus andou por cidades, vilarejos, desertos. Pregou em sinagogas, mas também nas montanhas e nas ruas poeirentas. Ele falava com autoridade, não como os mestres da lei. E o que mais espantava não era apenas o que ele dizia, mas o modo como vivia o que ensinava. Ele não era apenas um homem bom, era o próprio Deus em forma humana, mostrando ao mundo como se vive em amor, em verdade, em entrega. E por ser assim, puro e justo, ele foi rejeitado. Incomodava os poderosos com sua mansidão, desafiava os religiosos com sua coerência. A cruz que deveria calá-lo se tornou o púlpito mais alto de sua mensagem. Ali, onde a dor era insuportável, ele revelou o amor mais profundo. E ao ressuscitar venceu a morte e selou com eternidade tudo o que havia ensinado. Mas Jesus não é uma figura do passado. Ele está vivo. Ele continua chamando, curando, ensinando. Ele continua andando ao lado dos que sofrem e transformando vidas com uma palavra. E ainda hoje, os seus ensinamentos ecoam. Ainda hoje, suas palavras provocam, curam e despertam. Mas, por onde começar? Como compreender o que Jesus nos deixou? A resposta está no coração de tudo o que ele viveu, o amor. Porque antes de qualquer outro ensinamento, Jesus nos mostrou, com palavras e atitudes, que tudo começa por amar. E é justamente por isso que, ao ser questionado sobre o maior mandamento, ele não hesitou. Ele apontou para o centro da fé, da vida, da eternidade. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. No meio de tantas leis, regras e tradições religiosas da época, Jesus foi questionado por um fariseu. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Era uma pergunta armadilhosa, feita para testá-lo. Mas sua resposta atravessou os séculos e ainda hoje ecoa em cada coração que busca a verdade. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Mateus 22, 37 e 39. Essa resposta de Jesus não foi apenas sábia, foi revolucionária. Enquanto muitos tentavam se aproximar de Deus por meio de sacrifícios, rituais ou aparências, Jesus deixou claro: o amor é o verdadeiro caminho. Amar a Deus de forma completa, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente. E amar o próximo com o mesmo cuidado e importância com que amamos a nós mesmos. Uma ordem dupla, inseparável. Não existe verdadeiro amor a Deus sem amor ao próximo e vice-versa. Mas o que significa amar o próximo hoje?
Não se trata apenas de simpatia ou gentileza. O amor ao próximo é agir com compaixão diante do sofrimento do outro, é enxergar além das diferenças e reconhecer no outro alguém tão digno quanto eu. Amar o próximo é parar, ouvir, servir, perdoar. É amar sem esperar retorno, como Jesus nos ensinou. No Evangelho de João, Jesus aprofunda ainda mais esse ensinamento. Dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João 13, 34, 35. Note bem, ele não disse apenas para amar, disse, como eu vos amei. Um amor disposto a servir, a lavar os pés dos discípulos, a perdoar traidores, a entregar a própria vida numa cruz. Essa é a medida do amor cristão. Não amar quando for conveniente, mas amar como Cristo amou. Isso nos leva a refletir. Será que temos amado dessa forma? Será que conseguimos amar além das palavras, além da aparência, além daquilo que nos é confortável? Ou nosso amor tem sido seletivo, limitado, condicionado? O amor verdadeiro nos desafia. Ele nos tira do nosso mundo fechado e nos faz olhar com empatia para o vizinho, para o colega de trabalho, para o parente difícil, para o pobre na esquina, para quem pensa diferente de nós. Jesus não nos chama a um amor teórico, mas a um amor vivido. E é exatamente esse amor que ele usou como critério para reconhecer os seus discípulos. Não é o quanto sabemos de teologia, não é quantas vezes vamos à igreja, é o amor que temos uns pelos outros. Você já parou para pensar que Jesus poderia ter dito: vocês serão conhecidos por seus milagres, por sua fé, por suas orações. Mas ele escolheu o amor como sinal visível de quem realmente o segue. Então, neste momento, te convido a refletir profundamente. Quem é o próximo que você tem dificuldade de amar? Existe alguém que precisa do seu perdão, da sua escuta, da sua presença? Você tem se amado o suficiente para também amar o outro com verdade? Jesus nos mostrou o amor com sua vida, com seus gestos, com sua cruz. E agora, ele nos chama a continuar esse amor no mundo. Amar a Deus, amar ao próximo, amar como ele amou. Essa não é apenas uma bela frase. É um chamado que pode transformar nossa vida, nossas relações e até mesmo o mundo ao nosso redor. Certa vez, Pedro, curioso e talvez até querendo parecer generoso, perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Mateus 18, 21. 7 já parecia muito considerando os costumes da época. Mas Jesus, com sua sabedoria que quebra expectativas, respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7, um número simbólico. Jesus não estava criando uma conta matemática, estava revelando uma verdade. O perdão, para quem o segue, não tem limite. Não é uma exceção, é um estilo de vida. E é exatamente isso que torna o perdão tão desafiador. Ele exige mais do que um ato. Exige uma disposição constante do coração. Mas como perdoar alguém que nos feriu profundamente? Como esquecer palavras que machucaram, traições que deixaram cicatrizes, ausências que pesam na alma? Jesus sabia o quanto isso seria difícil. Por isso, ele não apenas falou sobre o perdão, ele o viveu. Mesmo pendurado na cruz, em meio à dor e à humilhação, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Esse é o modelo de perdão que Jesus nos propõe. Um perdão que não espera o pedido de desculpas, que não exige reconhecimento do erro, que não se baseia em justiça humana, mas em misericórdia divina. Um dos episódios mais tocantes sobre o perdão está em João 8, na história da mulher pega em adultério. Os fariseus a arrastaram até Jesus, prontos para apedrejá-la. Queriam testá-lo, colocá-lo contra a lei.
Mas Jesus, sereno, se inclinou e começou a escrever no chão. Depois se levantou e disse: quem dentre vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Um silêncio profundo tomou conta do lugar. Um a um, os acusadores foram embora. E então, Jesus olhou para a mulher e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. E ele disse: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Essa cena nos mostra duas coisas: a justiça e a misericórdia de Deus caminhando juntas. Jesus não negou o erro da mulher, mas ofereceu a ela a chance de recomeçar. Perdoou, sim, mas também chamou a transformação. Porque o perdão de Deus não passa a mão na cabeça. Ele toca o coração e convida à mudança. E agora, olhando para dentro de nós, precisamos nos perguntar: quais mágoas ainda estão guardadas no nosso peito? Quais pessoas ainda habitam a nossa memória com peso e dor? Será que estamos esperando demais para liberar o perdão? Ou até mesmo para pedi-lo? Perdoar não é esquecer. É decidir não carregar mais o peso da mágoa. É abrir espaço no coração para que Deus entre com cura. E mais do que isso, é permitir que o amor de Jesus alcance até mesmo as áreas mais doloridas da nossa história. Talvez o perdão que você precisa liberar não seja para alguém distante. Talvez seja para si mesmo. Quantas vezes nos cobramos, nos culpamos, revivemos falhas do passado. Mas o mesmo Jesus que perdoou aquela mulher, que perdoou os seus algozes na cruz, é o mesmo que olha para você e diz: vai, recomece, eu não te condeno, eu te amo. O perdão é a ponte que reconstrói laços. É o bálsamo que cura a alma. É a marca dos verdadeiros discípulos de Jesus. Então pense agora: quem você precisa perdoar? Ou de quem você precisa pedir perdão? Que mágoa você pode entregar hoje nas mãos de Deus? O perdão não apaga o passado, mas liberta o futuro. E ao perdoar, nos tornamos mais parecidos com Cristo. Vivemos em um tempo onde muitos buscam destaque, reconhecimento, curtidas, aplausos. Em meio a esse cenário, Jesus surge com um ensinamento que parece contradizer tudo o que o mundo valoriza. O maior entre vocês será aquele que serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Mateus 23, 11, 12. Essa afirmação de Jesus vai na contramão do orgulho humano. Ela rompe com o desejo de status, com a sede de poder, com a vaidade que tantas vezes nos afasta da essência. Jesus não está dizendo que não podemos crescer ou conquistar coisas na vida, mas ele deixa claro: o valor de uma pessoa no reino de Deus não está na posição que ocupa, mas na disposição do seu coração em servir. E ele não apenas ensinou isso com palavras, ele viveu essa humildade em cada passo. Talvez uma das cenas mais comoventes do Evangelho seja aquela em que Jesus, já às vésperas da cruz, durante a última ceia com seus discípulos, se levanta da mesa, tira o manto, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos seus amigos. João 13, 3, 5. Lavar os pés era uma tarefa comum naquela época, mas reservada aos servos, aos mais simples. Era o tipo de trabalho que ninguém queria fazer. E, no entanto, ali estava Jesus, o Filho de Deus, o Senhor do Universo, ajoelhado, com as mãos molhadas, limpando os pés sujos de pescadores. Pedro, espantado, recusou: tu vais lavar os meus pés, Senhor? Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. E ao terminar, disse a todos: dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais vós também. Essa atitude ensina algo muito profundo. Humildade não é se diminuir, é se colocar à disposição. Não é negar quem somos, mas é reconhecer que, apesar de tudo o que temos ou sabemos, somos chamados a amar e servir como Jesus. Quantas vezes confundimos humildade com fraqueza? Ou achamos que servir é se rebaixar?
Na lógica do mundo, talvez até seja. Mas na lógica de Deus, servir é reinar. O próprio Jesus disse: eu estou entre vocês como aquele que serve. Lucas 22, 27. Ele, o Rei dos Reis, fez-se servo para nos mostrar o caminho da verdadeira grandeza. E aqui vale uma pausa para a reflexão. Como temos lidado com as pequenas situações do dia a dia? Nos colocamos acima dos outros, mesmo sem perceber? Queremos ser sempre os primeiros, os reconhecidos, os aplaudidos? Ou temos aprendido a valorizar o silêncio, a escuta, a simplicidade? Você serve com alegria ou com reclamação? Está disposto a estender a mão mesmo quando ninguém vê? A humildade é medida no secreto, na forma como tratamos quem nada pode nos oferecer em troca. Talvez o convite de Jesus hoje seja esse. Desça do pedestal, tire o manto da vaidade, pegue a toalha do serviço, ajoelhe-se e ame. Não porque o outro merece, mas porque foi assim que o Mestre nos ensinou. E aquele que escolhe servir com humildade, esse será exaltado por Deus no tempo certo. Fé. Uma palavra tão falada entre os cristãos, mas muitas vezes mal compreendida. Para muitos, fé é apenas acreditar que Deus existe. Mas Jesus nos ensina algo muito mais profundo. Fé é confiar. É descansar no cuidado do Pai, mesmo quando tudo à nossa volta parece incerto. No Sermão da Montanha, um dos momentos mais sublimes dos evangelhos, Jesus volta seu olhar para a multidão simples e preocupada, gente como eu e você, e diz: não andeis ansiosos por vossa vida, pelo que haveis de comer, nem por vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Mateus 6, 25, 26. Ele continua, citando os lírios do campo tão belos, mesmo sem esforço. Jesus está dizendo: Deus cuida da criação com tanta delicadeza, porque vocês acham que estão sozinhos. Essa fala de Jesus não é uma proposta de viver sem responsabilidade, mas um convite à confiança. Jesus não está dizendo que os problemas vão desaparecer. Ele está dizendo: vocês não estão sozinhos neles. E mais, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Quantas vezes deixamos que a ansiedade tome conta do nosso coração? Pensamos no futuro com medo, vivemos o presente com inquietação, carregamos um peso que não nos pertence. E é nesse ponto que a fé entra como alívio. Ter fé é entregar, é abrir mão do controle, é saber que mesmo quando tudo parece fora de ordem, Deus ainda está no trono. Mas não é fácil. Somos ensinados desde cedo a depender de nós mesmos, a ter tudo sob controle. Porém, Jesus vem nos ensinar o contrário, que só encontramos paz verdadeira quando confiamos plenamente nele. Confiar em Deus não significa que teremos todas as respostas agora. Significa que escolhemos andar mesmo sem vê-las, porque sabemos em quem confiamos. Talvez você esteja passando por um momento de incerteza, uma porta que não se abre, uma oração que parece sem resposta, um medo silencioso que te visita nas madrugadas. E nesse momento, as palavras de Jesus voltam a brilhar como farol. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu próprio mal. Mateus 6,34. Deus não prometeu dias fáceis, mas prometeu estar conosco em todos eles. Ele cuida dos detalhes. Ele conhece as necessidades do seu coração antes mesmo que você fale. Ele vê as lágrimas que ninguém mais vê. Ele escuta até mesmo os silêncios. E agora eu te convido a fazer uma pausa e refletir. Você tem confiado em Deus ou apenas acreditado nele de forma distante? Será que sua fé é uma âncora firme ou um fio frágil que balança a cada vento? O que você ainda não entregou nas mãos de Deus porque tem medo de perder o controle?
A fé verdadeira começa quando deixamos de lado o "e se" e passamos a dizer: seja feita a tua vontade, Senhor. Confiar não é fácil, mas é libertador. E quando colocamos nossa confiança no Pai, descobrimos uma paz que não depende das circunstâncias. Jesus nos chama a viver com fé, uma fé viva, constante, presente, uma fé que olha para o céu e diz: se Deus cuida das aves, cuidará de mim também. Uma fé que não espera tudo se resolver para acreditar, mas que acredita mesmo sem ver. Chegamos ao fim desta jornada pelos ensinamentos de Jesus. Uma jornada que não termina aqui, porque o que ouvimos com o coração precisa continuar nos nossos gestos, nas nossas palavras, nas escolhas de cada dia. Ele nos ensinou que o maior mandamento é o amor. Um amor que começa em Deus, mas que precisa se espalhar por todos ao nosso redor. Um amor que não se contenta com o mínimo, mas que busca o outro, acolhe, perdoa, serve. Um amor que é sinal visível do céu na terra. Ele nos ensinou que o perdão não é uma opção para quem crê, é um caminho de libertação. Que perdoar não é esquecer o que houve, mas lembrar que somos filhos de um Deus que perdoa antes mesmo de pedirmos. E que o perdão é a chave que abre as prisões que nós mesmos construímos com nossas dores não curadas. Ele nos ensinou que a humildade não é fraqueza, mas força silenciosa. Que o maior não é quem domina, mas quem serve. Que os verdadeiros reis do reino de Deus lavam os pés uns dos outros, ajoelham-se para levantar os caídos e preferem o silêncio da doação ao barulho da vaidade. E ele nos ensinou que a fé é mais do que acreditar, é confiar. Confiar que mesmo quando tudo parece escuro, há um Deus que vela por nós. Confiar que há um amanhã, mesmo quando hoje dói. Confiar que se Ele cuida dos lírios do campo, cuidará também do nosso coração inquieto. Agora, diante de tudo isso, te faço um convite sincero. Que tal dar um passo hoje? Um passo rumo ao perdão que você tem adiado. Um passo em direção à humildade que o orgulho tenta calar. Um passo rumo ao amor que você tem medo de entregar. Um passo de confiança, mesmo com os olhos cheios de dúvidas. Você não precisa estar pronto para seguir Jesus. Você só precisa estar disposto. Ele não procura os perfeitos, procura os disponíveis, os cansados, os feridos, os dispostos a amar mais uma vez. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe aqui nos comentários qual ensinamento falou mais com você hoje. Compartilhe com alguém que você ama. Leve essa palavra para além da tela, porque o mundo precisa ver, através de nós, que Jesus ainda está ensinando, ainda está amando, ainda está curando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6.